a gente faz para poder fazer o upload de um projeto que a gente desenvolveu todinho lá no SketchUp, aqui para dentro do Corel. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, pessoas lindas e maravilhosas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Joyce, esse aqui é o canal Studio Home e hoje a gente vai falar sobre como fazer upload de blocos grandes, de blocos de casas completas para usar a ferramenta de renderização aqui do Corel. Mas antes, já se inscreve, curte esse vídeo e compartilha com alguém que você acha que vai precisar e que vai gostar desse tipo de conteúdo. Não se esqueça que eu também tenho treinamento do básico ao avançado no Corel, que se chama Corel Descomplicado, e o link está aqui na descrição. Sem mais delongas, então, bora para a tela. Bom, então agora eu vou mostrar sobre como que a gente vai fazer a base, né, onde vai o nosso bloco. Então, a gente tem duas formas. Se a gente estiver usando a versão 4.0, a gente tem que vir aqui na planta, a gente tem que desenhar a planta, vou colocar aqui, por exemplo, 30 por 20, bem grandão, espaço bem grandão. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que clicar aqui dentro e falar que esse ambiente, ele vai ser, ó, um terraço, porque aí o Corel entende que ele não precisa de teto. Outra coisa que a gente tem que fazer também é vir aqui nas paredes e diminuir a altura delas para 0. Então, vamos lá, vamos diminuir essa também para 0. Vir aqui, diminuir essa para 0. E vir aqui e diminuir essa para 0. Pronto, agora a gente tem uma base aqui. E aí você pode até colocar aqui uma textura que você queira. Vou colocar uma textura que eu já fiz upload anteriormente, que é uma textura de grama. Então, vou colocar aqui, pronto. Agora a gente já tem uma base para poder receber o nosso bloco. Agora, se você estiver usando a versão 5.0, já ficou mais fácil. É só vir aqui em planta e desenhar uma área externa. Então, vou desenhar aqui com o mesmo tamanho, 30 por 20. Aí já fechar o quadrado, Enter, ESC para sair do comando, pronto. E aí ele já desenhou a nossa base, já veio até com a graminha de textura do próprio Corel. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha Workspace e vou clicar aqui, ó, em Biblioteca Pessoal. Ele vai abrir essa aba, eu vou vir aqui e vou fazer Upload de modelo. E aí você vai vir aqui, carregar o seu modelo. Lembrando, ó, que o arquivo não deve exceder 200 megabytes e ele aceita esse tipo de formato, tá? Então, vim aqui, eu vou escolher esse aqui, que é o que eu tô querendo fazer a renderização. E aí, ele vai carregar, você pode selecionar a categoria. Eu coloco aqui como outros mesmo. E vou colocar aqui como móveis de piso. Isso vai fazer entender que ele tem que ficar sempre no chão. Ele vai carregar, caso você queira, você pode nomear ele. Vamos colocar aqui, por exemplo, casa. Quando ele terminar de carregar aqui, eu vou clicar em enviar modelo. E pronto, o nosso modelo já vai estar disponível para a gente usar lá dentro do Corel. Aí daqui para frente, tanto faz se você está usando a versão 4.0 ou a versão 5.0. O processo vai ser o mesmo. Então, você vai vir aqui, ó, nesse bonequinho, que é sua conta, minha conta, clicar em Uploads. E a casa que você fez upload vai estar aqui. Então, eu vou pegar ela aqui, ó, por exemplo, ela já está aqui, já fiz o upload, vou pegar e vou posicionar onde eu quiser. Como se fosse um bloco normal, um sofá, uma mesa e tal. Então, pronto, o nosso bloco já está aqui, ó, posicionado. Só que se você ver aqui, você vai perceber que tem algumas paredes, tá vendo? Que parece que sumiram, né, ó. Sumiu aqui, sumiu ali, sumiu aqui também. Se você colocar aqui em renderizar, você vai ver que continua sem parede. Mas vamos clicar aqui para renderizar. Então, na hora que você renderizar, ele até vai reconhecer, ó, tá vendo? Ele acha que a parede normal, ó. Normal, a parede aparece na renderização. Mas caso isso te incomode, você queira resolver, por que acontece isso? Provavelmente essa face lá no SketchUp está invertida ou está sem fechar algum polígono aqui, que está alguma linha aberta, tá? Então, ele não consegue reconhecer. Ó, se você ver aqui, ó, por exemplo, ó, pode ver que aqui também, ó, tá com parede transparente, né? Então, o que você pode fazer? Então, você vem aqui no arquivo do SketchUp e aí você pode vir aqui no estilo, aí você pode vir em editar e colocar a cor do verso bem diferente, tipo vermelhão assim, para chamar bastante atenção. E aí você vem aqui, ó, e clica aqui, ó, em sombreado único, modelo de sombreado único, ó, tá vendo? Ó? Aqui dá para ver tudo que tá com a face invertida. Isso aqui tá com a face invertida, aqui tá com a face invertida, aqui tá com a face invertida, lá dentro também, ó, tem diversos itens que tá com a face invertida. Então, tudo que tiver com a face invertida
vai ficar transparente. Agora aqui, ó, não tava com a face invertida, mas com certeza tá com alguma coisa aberta, e eu acho que é aqui, ó. Tem alguma área aqui que não está fechada. Aí é só você vir também e fechar essa área, que aí ele vai reconhecer, né? Então, você pode vir aqui, por exemplo, ó, sei lá, fazer um retângulo aqui, ó. E aí, provavelmente, ele vai reconhecer agora essa área aqui, porque tá fechadinha. Agora, aqui, você pode clicar, clica nele. Aí, se você inverter a face, e aí é só você alterar tudo que tiver que alterar aqui, atualizar e fazer o upload de novo, que aí ele já vai ler. Mas, caso você não queira ter muito trabalho, também não tem problema, que você consegue renderizar, vai aparecer na imagem, na renderização, só não vai aparecer aqui na viewport, para você ver com detalhe. Outra coisa que dá para você fazer também é você vir aqui e clicar no editor de material e usar aquelas texturas pré-carregadas do próprio Corrom para dar a sua modelagem aqui. Então, vamos supor que aqui, ó, eu queira colocar um metal bem brilhante aqui, ó, por exemplo, um metal bem preto. Eu vou vir aqui, aí eu vou alterar, vou colocar esse aqui, ele vai alterar todas as esquadrias para esse metal aqui. Vou alterar esse daqui para uma madeira preta também. Vamos ver aqui, ó. Wood, vou escolher uma madeira preta, bem escura. Vamos supor essa aqui, ó. Essa aqui, bem mate. Pronto, já pintou de preto. Só clicar em feito. Aí a gente pode vir aqui e colocar árvores para compor aqui o cenário. Enfim, só para a gente compor o render aqui, ó. Então, a gente pode ir usando também os materiais que o Corrom disponibiliza, né? E aí, vamos ver aqui na renderização como que a gente vai fazer. Vou pegar, vou colocar a câmera para cá, assim. Aí, eu vou chegar bem perto aqui. E vou renderizar. E aí, tá o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esquece que eu tenho o meu treinamento Corrom Descomplicado, onde você vai aprender do básico ao avançado. E se você quiser saber mais, é só clicar no link que está aqui na descrição. Por hoje é só. Um beijo. Tchau!